Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Arapiraca, 1:01. Boa tarde. 1h01. Anota aí, dia 18, quarta-feira, véspera de feriado, véspera de Corpus Christi. Como é que você tá? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Você tá indo para casa? Então, bom apetite para você que vai almoçar. Descanse um pouco, relaxe, coma devagar. Se puder, dê aquela descansadinha, conhecida como sesta, de 15, 20 minutos, faz muito bem pro coração, tá? Quero mandar um abraço aqui para todos os amigos aqui do 7º GBM, 7º Grupamento de Bombeiros Militar, do Hospital de Emergência do Agreste, a todos os médicos, técnicos, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, maqueiros, pessoal de apoio, seguranças, motoristas, todos vocês que fazem aqui essa importante unidade de emergência que atende aqui não somente Arapiraca, mas também todo o entorno de mais de 45 cidades. Um bom plantão para todos vocês, né? Pessoal do SAMU 192, se precisar, ligue. O pessoal também aqui da Polícia Civil, da SMTT, eu tava vindo para cá aqui. Rapaz, o pessoal insiste aqui na rua 30 de outubro, do lado esquerdo. Você vindo ali, pois é, rapaz, os caras têm um trabalho, rapaz, da SMTT. Eu vou falar aqui para não ter que desenhar, né? Aquela placa eu vou pedir o Marco Aurélio para colocar a placa e procurar aquela placa, Marco Aurélio, proibido parar e estacionar, porque alguns motoristas em Arapiraca, para não dizer muitos, perderam essa aula. Quando tem um a letra E numa placa que tem um X, amigo, você não pode parar, nem você pode estacionar. E vou dar uma aula de trânsito aqui para você. Você ligar o alerta só deve ser usado se o seu carro estiver quebrado. Então você é passível de multa se você parar no lugar para alguém descer, porque ali não pode parar nem estacionar, né? Então vê se você se toca aí, para de ser burro, né? Porque não dá, tem certas coisas que não dá, sabe, Jane? Você, sabe? Ali na Praça Marques você não pode parar. Se eu fosse cara da SMTT, descia a caneta com força mesmo ali, fazer a prefeitura faturar mesmo, porque o motorista tá errado, tem que se lascar mesmo. Entendeu? Então vê se você aprende ali na rua 30 de outubro, que você não pode parar do lado esquerdo nem direito, não pode parar nem estacionar. Você tem que procurar um lugar para a pessoa descer e para a pessoa embarcar no seu veículo. Simples assim. Pessoal da SMTT, só naquele trechinho ali, Marco Aurélio, eu vi 4 buzinadas ali da viatura da SMTT, né? Porque sempre tem uma engraçadinha que acha que pode parar ou estacionar. É só uma bronca aqui, para quando a gente começar a véspera do feriado, você bem invocado comigo mesmo. Eu não sou candidato a nada, então tu fica à vontade para fazer o que tu quiser, mas não vou deixar de falar não. Entendeu? Aprenda. Você comprou a carteira, foi? Chegou por onde? A sua carteira? Veio do Irã, foi sua carteira? Pelo amor de Cristo, tá aí a placa, ó. Pra quem não sabe, essa placa daí. Quando tiver essa placa aí na rua, você nem pode parar, nem pode estacionar. Entendeu? Eu tô achando muito pouco. E tem um detalhe, viu? Eu vou logo dizendo aqui. Tem um telefone, depois eu vou dar o telefone aqui. Do SMTT Denúncias. Você tira a foto e manda pra lá. E a infração vai chegar. Eu mesmo, se eu tivesse condições de ter parado para fotografar, eu tinha fotografado e já vai direto. Eu já entro no Instagram do pessoal da SMTT. Já fiz várias disso, viu? Já fiz várias disso aí. Tá bom? Depois eu vou passar o número aqui da SMTT Denúncias. Você tira a foto, manda a placa do sujeito, tá aqui, ó. Que lindo, ele parado aqui embaixo da placa de parar e estacionar. Eita, mas eu não sabia não. Sabia, você sabia. Se você não sabia, o Saúde em Foco tá aqui para ensinar você a dirigir também. Prestação de serviço, puxão de orelha e boas conversas. Muito bem, tempo e temperatura agora na nossa cidade, 26 graus,
Possibilidade de chuva em 35%, umidade relativa do ar em 79% e ventos a 21 km por hora. Esse é o clima agora na nossa cidade. Aqui tava chovendo e agora já choveu. Pois é, já choveu tudo que tem de chover e São Pedro está dificultando o nosso trabalho aqui, mas São Pedro é autoridade, né, bicho? Então o cara faz o que ele quer. É chuva, é sol, é chuva, é sol, é sol, é chuva. Enfim, mas tá gostoso, tá gostoso. O tema de hoje, quando calar adoece, o silêncio que gera ansiedade e a urgência de ser escutado, com a psicóloga Janilino, que já está aqui comigo. Minha prima Ariede Pepe está ouvindo a gente lá no interior de São Paulo. Ela ouviu a bronca, mas ela sabe dirigir, né, prima? Muito obrigado pela audiência. Também ao seu Cirina, a dona Rita lá no Poção, a Neide, quem está ouvindo também a gente, dona Hilda lá no Capim, a Messia e a Ângela lá em Olivença e a dona Marli de Leite lá em Garanhuns. E todo mundo que está ligado aqui na NN na sua melhor frequência. Jane, obrigado. Mais uma vez, seja bem-vinda. Eu que agradeço, André. É sempre muito bom estar aqui contigo. E eu me divirto te ouvindo, viu? Bronca pesada. Pois é. A Cássia também, né? A Cássia sempre diz assim, rapaz, você... André, eu ri tanto um dia desse, ela falando, mandou uns áudios pra mim. E disse, mas André, eu pensava em você e começava a rir aqui. O povo pensando que eu tava louco aqui, no trânsito e te ouvindo e morrendo de rir aqui com as... Porque tem que ter alguém para falar, né? Às vezes um puxão de orelha, né? Não vai... Mas vamos lá, vamos pro nosso tema aqui. Jane, por que o silêncio em algumas situações ele pode ser tão prejudicial à saúde emocional? O silêncio ele vai além das palavras, né? O corpo fala. Então, quando a gente não consegue expressar aquilo que a gente está sentindo, o corpo vai trazer em outras formas, né? Então, o silêncio, ele não está calando só uma voz como a sua hoje, né? A trazer sua insatisfação, a trazer sua educação por meio da palavra. Ele está também suprimindo emoções que não são validadas ali, que não devem ser sentidas. Seja ela raiva, seja ela um desconforto, seja ela a frustração. E a gente precisa aprender a ouvir a emoção da gente. E quando a gente escuta e a gente fala, a gente não só está passando para o outro, mas a gente também está se escutando. E com isso a gente consegue se regular. E é uma diferença de você falar e você despejar, né? Falar é você realmente trazer para esse espaço, tornar comum aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Diferente de um comportamento, quando você vai brigar, quando você vai para... Como é que eu posso dizer? Intolerância nas palavras, uma cobrança. Isso já não é diálogo, isso não é fala. Isso aí é comportamento. Uhum. Então é nesse sentido. Perfeito. Como identificar quando o silêncio deixou de ser sabedoria e passou a ser um sintoma de sofrimento psíquico? Então, muito boa colocação, viu? Porque a gente é ensinado a silenciar, né? Como sinônimo de sabedoria. Só que o silêncio, ele precisa ser refletido também. Não é só não falar. É você refletir sobre o que você está sentindo. E aí, uma vez que você regula a sua emoção, você consegue transmitir para o outro. Então, é nesse sentido. O silêncio, quando é para guardar, para esconder o que se sente, quando é para recalcar, que é uma linguagem da psicanálise, mas eu acho que ela retrata muito bem o movimento, né? De você esconder porque você não se permite falar o que você pensa, sentir o que você está sentindo, ser reconhecido por aquilo que você está falando, e aí você vai se escondendo. E há uma diferença entre o silêncio e o se esconder. Uhum. O silêncio, ele é para refletir. Tipo, agora eu não posso falar para o André tudo o que eu estou pensando, porque eu vou acabar trazendo a raiva, vou acabar trazendo cobrança, vou acabar trazendo julgamento. Então, o que é que eu faço? Me resguardo, reflito sobre, no meu silêncio, comigo, e depois eu chego, olha, André, não gostei, ou André, gostei muito do que você falou, e aí você consegue expressar realmente aquilo que você pensa. Uhum. O que acontece no corpo da gente quando... E no corpo e na mente, né? Uhum. Quando a gente engole palavras e emoções por muito tempo. Quando falo em engolir as palavras, eu me lembro de uma expressão do então ex-senador da República, Fernando Afonso Collor de Mello, Uhum. quando ele
se sentiu aviltado no Senado Federal. Vou pedir, Marco Aurélio, será que tem como recuperar essa imagem e colocar esse áudio na tela? E aí ele pediu a palavra, ele estava ofegante, porque ele estava muito, mas muito pau da vida com o seu interlocutor. Eu não me lembro quem era, se eu não me engano, eu não sei se era o Ulisses Guimarães ou outra pessoa, eu acho que eu não sei. Mas abre aspas, ele diz assim: essas palavras que o senhor se referiu a mim, eu quero que o senhor digira e as engula da maneira que melhor lhe aprouver. Fecha aspas. O senador, eu pedi uma coisa para ele recuperar esse vídeo aí, colocar literalmente que o senador deu a resposta lá, porque é uma maneira muito chique de mandar o outro se lascar, né? Na minha linguagem popular aqui, né? Porque quando alguém vem a aviltar você, uma vez eu perguntei a uma colega sua, psicóloga, bem calminha assim, né, você aqui, ela é muito assim, né, muito calma e tal, e no final da entrevista, eu disse: doutora, eu queria, a senhora já conseguiu mandar alguém se lascar? Eu disse: já. Muito bom. Então, assim, claro que a gente não tá de jeito, a gente tá dizendo assim para descontrair. A fala do senador foi uma fala emblemática, vazou, estava sendo transmitida, né? Mas eu queria saber o que é que acontece no nosso corpo e na nossa mente quando a gente engole palavras e emoções por muito tempo. Tem o efeito da somatização, sabe, André? Então, imagine que você come um alimento que não te faz bem. Vou citar um exemplo, meu caso, com a cebola. Todas as vezes que eu como a cebola, ela não digere. Então, eu tenho azia, eu tenho desconforto, né? Da mesma forma, é uma palavra. Então, você passa por uma situação em que você se vê afetado, de alguma forma, seja numa fila do banco, seja no próprio trânsito, como você bem trouxe aí no início, e aquilo ali fica engasgado. A sensação é justamente essa no corpo, de você estar entalado, né? Engolindo sapos. E o que acontece? Você precisa arrumar uma forma de trazer para fora, seja escrevendo, seja falando com alguém, né? Porque nem sempre aquele momento vai ser o essencial para você transmitir. Olha, não é assim que você para, não é nesse local. Mas, às vezes, você precisa colocar de alguma forma para que isso não venha com uma dor de cabeça, com dores na garganta, o corpo pesado, né? Muita tensão nos ombros. Entre outras coisas que, com o tempo, quanto mais você vai guardando, mais vai calando, mais vai somatizando em sintomas no corpo mesmo, né? Fisiológico. Perfeito. Dá para colocar, Marco Aurélio? É da TV Senado. É a reação do então senador, né? Falando dessa questão de falar. Sim. E engolir. E aí, Marco Aurélio, vai? Tem que ver, né? Se não quiser, você pode colocar só o áudio. Pode colocar só o áudio, pra gente não ter que gerar nenhum tipo de direito autoral aqui. Na realidade é da TV Senado, mas é uma reação que eu achei emblemática. Eu não esqueci quando eu falei sobre esse negócio de engolir, né? Engula o choro, menino. Aí você, É só você falando, eu só lembrando disso. né? Quantos pais e mães não disseram, né, para os seus filhos alguma coisa quando o menino tá fazendo alguma coisa? Engula o choro, você. E aí a lágrima parece que volta. Isso. Né? A lágrima parece que ia descendo e assim, não, ela não vai não, ela vai subir. Né? E você fica ali e você, literalmente, você absorve aquilo ali sem poder de reação nenhum. E tem até um exemplo que eu lembrei agora. Volta e meia, quando eu tô no carro dirigindo, acontecem movimentos de estresse, né? E volta e meia eu vejo alguém gritando e xingando. E uma vez o meu filho me disse: você é muito calminha, você deveria. Eu disse: filho, quem é que vai escutar o meu xingamento? Ele não vai escutar, ele tá em outro carro. Quem vai escutar é você e eu. É justo? O mesmo movimento de engolir o choro, né? De engolir ali. Então, né, não é sobre isso. Realmente eu não gostei da forma que passou, ele me ultrapassou de maneira errada, ele tá errado nisso, mas, enfim, não é meu, não me pertence, então eu solto, né? Perfeito. E nesse movimento aí também de falar sobre engolir,
A gente é educado para isso. Na nossa formação, para engolir o choro, para engolir as emoções, a gente só é permitido sentir alegria. Se você tá chateado, eita que menino intolerante, eita que menino raivoso, eita que estressadinho, né? Mas cada um tem uma forma diferente de expressar sua emoção, né? A gente precisa ponderar o comportamento com isso. Mas validar a emoção, eu entendo que você está chateado, eu entendo que você passou por um momento de estresse. E tá tudo bem. E essa escuta que a gente também foi destreinado. Quantas pessoas hoje têm paciência, André, para escutar a sua dor, a sua reclamação? A gente ouve muito falar de oratória, né? É muito bonitinho, mas a escutatória é diferente. E tem um texto lindo de Rubem Alves que fala justamente sobre isso. A escutatória. O saber escutar. E que nem tudo que você está escutando é sobre você. Porque parece... Vou agora citar o caso de marido e mulher. Quando a mulher está ali falando, que está reclamando ou buscando que o marido solucione todos os problemas dela. E, na verdade, muitas vezes ela só quer tirar de dentro aquela angústia, aquela insatisfação e queria que alguém escutasse. Perfeito. Vamos ouvir, então, a fala do então senador, na resposta que ele deu ao seu interlocutor. Aí vamos ver como é que ele consegue expressar de forma muito... como é que a gente fala? Muito polida, né? Educada, né? Parabéns aí ao senador pela sua postura, na realidade. Não sou eleitor, mas... Vamos lá, o senador Fernando Collor de Mello. As palavras que o senhor acabou de pronunciar são palavras em relação a mim e as minhas relações políticas. São palavras que eu não aceito. Quais palavras? E palavras que eu não aceito. Quais são, presidente? Eu vou lhe dizer. E são palavras que eu quero que o senhor as engula e as digira como julgar conveniente. Pronto. Tá aí uma resposta na jugular, muito educada. Sim. Né? As engula e as digira, maneira de desabafar. A gente percebe que ele tá ofegante, que ele tá muito pau da vida ali, mas manteve a sua polidez, que lhe é peculiar, com o seu português muito polido também, muito rico, né? Aquele homem com o microfone tem uma arma na mão, não é verdade? Mas isso. Por que muitas pessoas preferem calar a se expressar, mesmo sabendo que isso pode fazê-las adoecer? A falta de conhecimento, de autoconhecimento, né? Então a pessoa meio que não entende aquela emoção que ela está sentindo e não tem controle sobre ela. E aí quando você tem um movimento de explodir, acaba que você vai sendo podado, né? Então esse é um dos movimentos. E o outro é a educação, mais uma vez. O filho ele é aceito quando ele é comportado. A nossa cultura ensinou que criança não tem vez, não tem fala. Então, as mulheres também, por mais que hoje a gente tenha uma liberdade maior, mas a maior parte ainda foi educada para quando o adulto fala, fica calado, e bom é aquela que sabe ouvir. É como você mesmo disse, um sinônimo de sabedoria é o silêncio. Só que não é isso. O silêncio também é uma violência, quando você não pode falar aquilo que você sente, quando você não pode sentir, porque o outro está te julgando. Mas aí é o movimento de você se conhecer. Eu preciso falar, porque senão eu vou sufocar. Eu preciso transmitir. Agora, qual é a diferença? Você ter esse respeito. Esse autoconhecimento vai fazer você ponderar as palavras e dizer: quantos nãos você já ouviu, André? Tão educados que você sentiu vontade de abraçar o outro e dizer obrigada pelo não, né? Então é essa a diferença. Quando você se conhece, quando você percebe que aquilo te incomodou em tal ponto, você consegue ser claro na sua comunicação. Ter uma comunicação assertiva. O salmista Davi, no Salmo 131, ele faz uma das orações, aliás, uma declaração para Deus, que eu acho uma das mais lindas que eu já ouvi. Inclusive, convertida em música da década de 80 aí na banda incrível chamada Vencedores por Cristo. Quem conhece, quem é da minha geração vai lembrar aí dos Vencedores por Cristo, que ele fala uma coisa muito emblemática. Esse Salmo 131, ele é tido como uma das
mais humildes manifestações do salmista Davi. O mesmo que pegou a espada e degolou Golias, o gigante, matando. As pessoas pensam que Golias morreu da pedrada. Tá errado, viu, gente? A Bíblia diz que Davi girou a sua funda, colocou uma pedra na funda, a pedra cravou-se-lhe na testa do gigante e ele caiu. Davi, vendo que ele caiu, subiu em cima dele, tomando-lhe a espada de Golias, e o decapitou. Golias morreu, como todo bom canalha merece, daquele que afronta o povo de Deus e as coisas de Deus, morreu perdendo a cabeça. Literalmente, né? Então, no Salmo 131 diz assim, olha que coisa linda: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Tal criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ele diz assim, de certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Tal criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. É fantástico. É uma coisa linda de se ver e de se ouvir. Né? Fortíssimo. Sem palavras. É sobre, André. E pensando assim, trazendo essa reflexão, muita gente também se cala por medo da rejeição, do julgamento, da reação do outro. Então, vem muito daquelas crenças de que falar demais estraga tudo, né? E é melhor engolir do que criar um problema. Muitos pacientes chegam com essa fala, né? Eu prefiro ficar quieto para evitar problema. Eu prefiro me calar porque eu sei que se eu falar vai dar confusão. Não adianta eu falar porque é sempre do jeito que o outro quer, sabe? Ou tudo que eu falo se volta contra mim. Então são falas que mostram como a pessoa está com a confiança fragilizada, ou como ela se sente reprimida. Só que o movimento dessa repressão é dela. Porque se ela não toma posse de si, do que ela acredita, não é impor seu conhecimento, não é impor sua fala, mas é colocar. Olha, tudo bem que você pense dessa forma, mas eu não penso assim. Para mim, isso está sendo ofensivo. A forma que você falou comigo. Poxa, eu não imaginava que você estava se sentindo assim. E todas as vezes que a gente cala, a gente reforça o comportamento do outro. Porque o silêncio também é resposta. E para muitos, é uma confirmação de que você está certo. Então, se você chegar para mim, Jane, você está errada nisso, e eu silencio, eu estou aceitando aquela culpa. Eu estou aceitando que a sua fala é a verdade naquela situação. E nisso, eu engulo o sapo, engulo o choro, engulo a minha verdade. E todas as vezes que eu digo não para mim mesmo, para que o outro fique bem, eu estou traçando o caminho para adoecimento, para ansiedade, para insônia, para enxaqueca, entre outras coisas que vão surgindo aí com o tempo. É verdade. E também, às vezes, o que a gente está falando aqui, gente, não é para você arrumar briga não, tá? Pelo contrário, procure entender o contexto, né? Porque às vezes você não... Ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém merece ser desrespeitado. Perfeito. Entendeu? Lá em 1 Samuel, também citando Davi, quando vai ao encontro de Golias, porque todo mundo, o que estava acontecendo? Golias era o cara que ele afrontava o povo de Deus, era o povo de Israel, ele era o cara que afrontava, né? E ninguém conseguia ir lá. E aí, de repente pegaram Davi, colocaram a armadura em Davi, Davi ficou logo doido e disse: rapaz, eu não consigo andar com isso aqui, me tira isso daqui. E colocou as suas vestes normais, pegou uma funda, né? E quando vai se aproximando de Golias, né? Então estava lá Golias com espada e lança na mão, né? E ainda tirou uma onda com Davi. Disse: você mandaram isso aqui, foi, né? Então Davi disse a ele: tu vens a mim
Tu vens a mim com espadas e lanças, e eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E pronto, a história você já sabe. O cara levou uma pedrada na testa, caiu desacordado e perdeu a cabeça. A gente vai tomar uma água aqui, mas a gente deixa essa reflexão para depois do intervalo, Jane. Entenda, já teve momentos que eu sou um cara sanguíneo, eu sou um cara meio invocado, eu não levo desaforo para casa, todo mundo que me conhece já sabe. Eu não ando brigando com ninguém, viu, gente? Por favor. Já fiz, não faço mais, não vale a pena, né? Mas assim, dificilmente eu vou ficar calado em alguma coisa que eu considere que eu tô certo. Agora tem situações que eu já me calei. E também é sabedoria em alguns momentos. Teve situações que eu fiquei quieto. Né? Eu fui maltratado num lugar aqui, que eu cheguei em casa e comecei com minha esposa. Se você não disse nada, eu disse não. Eu não acredito que está acontecendo com você. Eu digo, eu não sei. Eu só sei que eu não senti vontade de revidar. Não senti vontade de revidar, né? E fiquei em paz, né? E assim, voltando aqui, isso não é um culto, isso é uma entrevista que eu estou fazendo com a Jane. Estou citando aqui algumas partes da Bíblia, porque me vem à cabeça nesse momento. Que tem um versículo na Bíblia que diz assim: o efeito da justiça será a paz. E pronto. Se você dorme de noite, tranquilo, entendeu? Você dorme a noite toda, né? Então você encontrou um caminho bacana, um caminho legal, né? Mas a gente tem muita coisa para conversar ainda, tá? Vou tomar uma água aqui com ela e volto já já. A dona Vera Lúcia Caetano, minha sogra, diz assim: eu mesmo não engulo. Né? A Ariede tá aqui, a Ana Paula tá aqui, a Iraneide tá aqui. O que você quer? Pois é, Iraneide. Fica aí, daqui a pouco a gente volta depois do intervalo. Não sai daí, não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. Arraiado.
anota aí, 1h36, corre para não chegar atrasado, mas não precisa correr não, vai devagarzinho mesmo, né? A pista pode estar molhada, não é não? Então vai devagar que você também vai chegar. Quero mandar um abraço aqui para um grande parceiro nosso aqui de Saúde em Foco, o Tony Macapá, diretor aí dos postos Terra Nossa, da construtora Terra Nossa. Tony, grande abraço para você, meu querido, que Deus abençoe você. Você é uma grande pessoa, literalmente falando, né? Tive a oportunidade de estudar com o Tony aqui na UNEL, nos formamos em administração de empresas, e o Tony, seguindo aí os passos da família, né? É diretor dos postos Terra Nossa, onde eu abasteço meu carango lá. Tem 2 endereços para você, ali no Cavaco, na rua Benjamin Freire, ali em frente à Academia X7. Postos Shell da melhor qualidade. Vai lá, coloca a gasolina lá que você vai ver. Vai ser muito bacana para você, para o seu bolso e sobretudo para o seu veículo, tá bom? Então, Tony, que Deus abençoe você e lhe conceda muitos anos de vida com muita paz. Jane, como o medo de não ser compreendido ou julgado influencia na escolha de silenciar? Todas as formas, né? A insegurança, ela faz com que você se cale. O medo de ser julgado, de não ser aceito. E isso acaba que vai silenciando, que vai apagando o brilho. E essa falta de confiança de você expressar é um movimento principalmente interno. De primeiro você não se escutar, você não se validar, e com isso você acredita que os outros também não vão. E não se permite. E tem até uma frase que diz assim: você não evita o conflito calando, você transfere para dentro de si. Porque aquilo que você não fala fica remoendo dentro de você até que você veja uma forma de tirar de dentro de você. Seja conversando com alguém, seja escrevendo, mas você se escutando. Um abraço aqui para o Ronaldo, ele diz assim: uma boa tarde, tem vezes que eu tenho ansiedade e volta ao normal. Ansiedade eu acredito que já faz parte, como diria o Cazuza, faz parte do nosso show, viu, Ronaldo? Mas existe a ansiedade boa, no sentido de você comprou algo pela Netshoes, vamos lá fazer o merchan aqui, pelo Temo, como é o nome das outras aí? Shein. Esse negócio aí você comprou alguma coisa lá e você tá vendo que tá perto de chegar. Meu amigo, não tem quem não fica ansioso para você esperar para ver se o negócio funciona, mesmo se o negócio é bom, não? Mas tem ansiedade no sentido de ser ansiedade ruim. E aí vem de novo à tona aí a palavra de Deus que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? É assim que diz as Sagradas Escrituras. Hoje eu estou inspirado. Jane, em um relacionamento familiar, conjugal ou profissional, o que o silêncio pode provocar a longo prazo? A carência. A carência da escuta, né? Afetiva. Ou você achar que o outro não te entende, que o outro não gosta de você. Você começa a se sentir incompreendido, você começa a se sentir sozinho em todos esses lugares, né? E a gente escuta muito falas como essa: ninguém me escuta em casa, ninguém me valoriza, ninguém me entende. Também no ambiente de trabalho, né? Falo, mas ninguém entende. Parece que eu sou exagerado, parece que tudo que eu falo é estranho. E aí a gente também precisa refletir sobre uma frase que eu gosto muito: a gente é responsável pelo que diz e não pelo que o outro entende. Não pela forma que o outro interpreta. Agora a gente precisa compreender que quando a gente fala, está falando da nossa história de vida, da nossa vivência, da nossa educação. A gente está expressando aquilo que a gente entende, né? E muitas vezes, quando o outro está ali gritando, falando, ele está falando mais dele do que ele está sentindo do que do outro. Muitas vezes, quando a gente fala que o outro diz: é assim mesmo, deixa pra lá, isso é coisa da sua cabeça. Tá falando mais sobre si mesmo, que são coisas que geralmente para ele não importaria, do que a escuta mesmo. Porque se tá falando é porque incomoda. Se eu quebrei uma unha e chego para você, Tandra, quebrei minha unha, poxa, tanto que eu esperei minha unha crescer, você diz: poxa, que besteira. Mas é importante para mim, só eu sei o tempo que levou para eu conseguir, né? Então, essas ausências, essas carências são justamente por não ter espaço para fala e também por não ser validado. Por não ser... A gente ouve, mas não escuta, né? Tem uma música do Lulu chamada Minha Vida, você vai lembrar, quando
Quando eu era pequeno, eu achava a vida chata, como não devia ser. Os garotos da escola só a fim de jogar bola. Quem é o cantor? Sou eu. E eu a fim de tocar guitarra na TV. Aí ele diz assim: quando eu saí de casa, minha mãe me disse: baby, você vai se arrepender, pois o mundo lá fora num segundo te devora. Dito e feito, mas eu não dei o braço a torcer. A mãe da gente sempre adverte de algumas coisas. Menino, ó, aquele negócio ali até de amigos, viu, gente? Lembra? Ó, aquela menina não presta, viu, Jane? Não ande com ela, aquela menina não presta. Quantas vezes sua mãe falou isso? E quantas vezes a menina não prestava mesmo não? Ela não tem um comportamento para você andar com ela. André, aquele cara não ande com ele, não. Na nossa palavra aqui, ele é um maloqueiro, né? Então, mas a gente era maloqueiro no sentido de brincar, de fazer maloqueiragem, como a gente chama aqui no Nordeste, né? De jogar bola, né? De pintar, fazer as coisas que a gente queria fazer na vida, mas nem sempre a gente conseguia. Como é que esse aviso da mãe, esse te devora, né? Como é que a gente aprende a guardar e a falar no tempo certo quando a mãe diz: olha, o mundo lá fora no segundo te devora? E parece que isso hoje está muito bem mais exacerbado do que no tempo que o Lulu escreveu essa música. Então, a primeira coisa que eu sugeriria é refletir sobre a fala da mãe. Isso está falando sobre você ou sobre os medos dela? De você se machucar, de você se perder no caminho. A mãe, ela sempre tende a querer proteger debaixo das asas. Só que tem um outro movimento, o processo de cada um, o tempo de cada um. Outro dia até coloquei uma historinha falando sobre o movimento da borboleta, né? Que é muito simbólico pra gente na psicologia, porque fala da transformação. Uhum. Então, quando tá no casulo, se alguém chega lá e tentar abrir esse casulo, na boa intenção de ajudar aquela lagarta a sair, voar, né? Vai fazer o quê? Vai comprometer, ele não vai sobreviver, porque ele precisa de um tempo, né? Eu acho que algumas falas dos pais, mesmo na intenção de proteger, acabam podando, enfraquecendo, tirando a confiança da pessoa. Por superproteção. Por superproteção. E a gente tem esses dois movimentos. Regar demais mata, e não regar também pode matar, né? Tem que ter o equilíbrio. Então, filho, olha, o mundo é difícil, não é o mesmo amor. Mas eu acredito que você pode conseguir. Realidades aí, todo mundo está no mundo, André. Só que tem umas pessoas que conseguem se destacar, que conseguem se desenvolver e outras não. Isso parte da confiança que foi dado para elas. Entende? O processo delas. E claro que vai ter erros, claro que vai ter como é que ser devorado em alguns momentos. Mas como é que você vai aprender a se defender? Como é que você vai aprender a sobreviver se você sempre ficar dentro de uma bolha? Agora, a fala, ela faz a diferença nisso. A fala, ela impõe limites, ela cria, ela educa. Então, até aqui você pode comigo. A sua liberdade termina quando a minha começa. Uhum. Então, a partir do momento que eu entendo que me desagradou a forma que você falou, eu digo, olha, eu não aceito que fale assim comigo. Vamos conversar de outra forma? Tudo bem, eu entendo a sua opinião, mas eu penso de outra forma. Não é impor, anular o outro, né? Ou dizer, você não vai conseguir porque o mundo é cruel. Poxa, então pra que eu tô aqui? Você me falando disso aí, eu me lembrando, sabe de quem? De Djavan, mais uma vez, né? Na década de 70, no final da década de 70, Djavan tinha uma banda chamada LSD em Maceió, Luz, Som e Dimensão. Não é nada apologia de droga não, gente. Era Luz, Som e Dimensão o nome da banda. E em Maceió ele não conseguia a projeção que ele queria. Uhum. Né? E de repente não, depois de muito tempo, o Djavan vai para o sul do país, consegue encontrar alguém que acreditasse nos seus sonhos, né? E quem é hoje Djavan no mundo internacional? Não estou falando só no nosso mundo aqui não, nosso Brasil. Quem é esse cara de Maceió que canta e encanta aonde vai? Né, que destila pura poesia, que os adolescentes de hoje, inclusive a minha filha, da qual eu tenho muito orgulho disso, ela e meu filho, ouvem Djavan, curtem Djavan
e viajam nas suas letras, tentando entendê-las, porque não é fácil, né? E eu vou abrir um parêntese aqui, mas a música ela é uma forma de comunicação. A arte é uma forma de comunicação, é forma de falar o que sente, mas não sente o espaço de expressar. Nícia da Silveira, que foi uma referência para a psicologia, ela explorava justamente esse ambiente. Até porque, vamos imaginar, quem não consegue falar, ela deixa de se expressar. Existem vários recursos hoje que trabalham a comunicação alternativa, de você se expressar por meio de imagens. O fonoaudiólogo vai trabalhar muito isso, o terapeuta ocupacional, né? Então, é preciso você comunicar o que você sente. Isso vai além da fala. Uhum. Vai além do som. Então, a música, o teatro, a arte, né? A pintura, tudo isso expressa emoção, expressa sentimento. Perfeito. E aí, abre aspas, açaí, guardiã, zoom de besouro imã, branca é a tez da manhã. Você procura entender, procure ouvir a música para você tentar entender as lindas melodias e poesias que esse cara incrível chamado Djavan escreve e canta até os dias de hoje. Como a psicoterapia pode ajudar quem sente essa urgência de ser escutado, mas não consegue se expressar? A escuta terapêutica, ela tem essa diferença, né, da escuta de amizade, já escuta de uma esposa e tudo mais, porque justamente não tem espaço para julgamento. Quantas vezes você já tentou conversar com alguém no meio da tua história? Eu já passei por isso. Isso é assim mesmo. Algumas coisas. E na terapia, não. A gente está aqui focado na tua história, no teu ponto de vista, na forma que você enxerga o mundo. E com isso a gente vai fazendo uma construção para que você se entenda, para que você se fortaleça e que você consiga comunicar. Entendendo que você é um ser único, individual e que você tem o poder de ver o mundo da sua forma, conforme as suas experiências. E tá tudo bem. Uhum. Não é certo ou errado. Não é porque existe um direito pregando uma forma de agir, porque existem formas que dão certo, que são únicas. Uhum. E aí eu também gosto de acrescentar, trabalhar muito com os meus pacientes, a questão do óbvio. O óbvio precisa ser dito. Porque a gente também acaba se conformando com essa questão. Minha gente, você mesmo começou hoje, né? Tá na cara essa placa que é proibido estacionar e proibido parar. Então, não preciso dizer isso, mas você disse. Porque, às vezes, mesmo eu tendo feito autoescola, eu não me atento a isso. E aí eu vou lá e paro rapidinho. Então, a gente precisa dizer aquilo que a gente acha que o outro sabe, aquilo que a gente acha que... Poxa, isso é falado todo o tempo, não precisaria nem eu dizer, mas precisa repetir até que os outros entendam. Uhum. E isso a gente faz em comunidade, mas principalmente com quem está ao redor. Eu lembro muito de um exemplo de um curso que eu participei com a Patrícia, né, do Positive Family, que ela dava um exemplo que eu achei genial. Isso destravou muita coisa em mim. Que falava de um empresário que colocou uma mesa assim no galpão lá e ficou só esperando qual colaborador ia ter coragem de tirar a mesa daquele lugar, porque atrapalhava a passagem, o estacionamento dos carros, e ninguém nunca tirou. Porque acreditava que ele queria a mesa naquele lugar. Nunca ninguém perguntou e nem ele também teve coragem de falar, porque para ele era óbvio. Minha gente, tá todo mundo vendo que essa mesa tá atrapalhando. O óbvio precisa ser dito. Uhum. É verdade. Quais são os sinais que o corpo e o comportamento dão quando alguém está emocionalmente adoecido pelo silêncio? Enxaqueca é uma das. Insônia pode dar porque você fica remoendo, ruminando, né, aquilo ali que você não conseguiu falar ou digerir. A tensão, o corpo da gente vai ficando tenso, os ombros vão ficando, né? E tem pessoas que podem ter algumas crises, por exemplo, de ansiedade, com a perda da voz, vai ficando rouco de tão estressado que tá. Ou então você tem um excesso, né, ali a intolerância e você já começa a gritar e você não consegue falar. Você grita, né? Você é reativo. Então, são vários os tipos. Vai depender da pessoa, vai depender da forma dela, né? Da forma dela de expressar a emoção. Uhum. E, por último, qual o primeiro passo para quem quer romper com esse silêncio adoecedor e começar a falar sobre as suas dores? Refletir sobre o ponto de vista. Então, se é uma pessoa que tem dificuldade de falar,
que ela é muito tímida, por exemplo, porque isso também são outras questões, eu sugiro que escreva e que reflita. E tipo assim, teve uma situação que te incomodou, anota. Se amanhã você ler e continuar te incomodando, comece a refletir sobre o porquê. E no terceiro dia, se aquilo começar a ainda te incomodar, vai e converse sobre. Com quem quer que seja que esteja envolvido. Porque aquilo é importante para você. Não ignore a sua emoção, não ignore o seu sentimento, porque isso vai te adoecer. E com o tempo, por mais que você consiga esconder, isso é besteira, reforçando, né, essas falas. Deixa pra lá, isso daí não vai tirar nada de mim, isso daqui não importa. Minha gente, a gente tá se anulando. A gente tá se traindo, que foi até uma fala, os meus lembretes diários, né? Não se traia, não se distraia. Todas as vezes que a gente nega aquilo que a gente sente, que a gente não expressa de alguma forma, a gente está traindo a nossa história, a gente está traindo a nossa verdade. E isso adoece. É verdade. E aí, vou fechar aqui para dizer o seguinte, gente. Não engula o choro, né? Tem gente, às vezes você vai para um velório e tem um parente ali que ele não chora. Ele tá ali e tudo. E alguns dias depois a gente vê que ele desabou, ela desabou, porque ele não conseguiu expressar. As pessoas sofrem mais no pós do que no durante, né, Jane? Perfeito. E tem até uma reflexão que eu gostaria de deixar aqui, já que estamos encerrando, que guardar palavras pode guardar dores. Falar é arriscado, mas também é libertador. Liberta a dor, né? E mais importante do que a gente falar é sentir que aquilo que a gente diz foi ouvido com o coração. Que a gente tem essa coragem de dizer, a sabedoria para escutar e a sensibilidade para validar o outro, a si mesmo. Perfeito, perfeito. Jane, muito obrigado por ter vindo. A Jane atende aqui no Metropolitan, tá? Qual é o contato, Jane? Toda vez você me pega, André, desse contato. Não é, o contato não tem aqui, tem que colocar o contato. Você pode seguir a Jane Lino aí. Você vai aí no Instagram, @JaneLinoPsi, tudo junto. Perfeito. Vai aparecer na sua tela aí, @JaneLinoPsi, tá? Ela atende aqui no Comercial Metropolitan, tá aí na tela, né? Para você fazer seu contato e ver as suas publicações diárias, suas postagens, Suas reflexões. suas reflexões. Qual é o contato? É o 98169-3688. 98169-3688, tá? Então você pode falar pelo WhatsApp 98169-3688 para marcar, para você aprender a também ouvir e calar quando for preciso, mas entender que engolir o choro não é necessário às vezes. Não é? Muito obrigado pela excelente reflexão. Obrigada também, André. Tudo de bom para todos. Valeu. Aí que estão ouvindo. Gente, amanhã é feriado e a gente aproveita o feriado para colar o feriado e a gente volta na segunda-feira, tá bom? Vai ter algumas programações aí. Marco Aurélio, tem jogo? Só no outro, né? Dia 28 tem jogo do Asa. Então, todo mundo de folga aí, aproveitando aí as festas juninas. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba, né? Conscientize as pessoas, né? Sobretudo, que todos relaxem. Tenham um bom feriado. Que Deus abençoe a cada um, a cada família. E muito obrigado pela audiência de todos vocês. A gente volta na segunda, às 13 horas aqui, se Deus permitir. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio